Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 11 de fevereiro de 2026. São 11 horas, horário de Brasília. O terror do drone Baba Yaga. É um drone gigante. O Baba Yaga é um quadricóptero que eliminou um coronel russo e também uma estação de radar, entre outros alvos. Ele pode voar à noite, ele tem sensores, alguns carregam 15 quilos e tem alguns que carregam 20 quilos de explosivos ou de outra carga. É o maior medo das tropas russas. O drone Baba Yaga acaba de atingir um coronel de logística na retaguarda russa, um comandante de logística da Rússia. Vou falar aqui para vocês como um drone agrícola ele foi adaptado na arma mais temida da resistência ucraniana, ou seja, o drone Baba Yaga é um dos mais temidos dos drones ucranianos. Eu quero convidar você que não é inscrito no canal, inscreva-se. Aqui você vê a verdade, dê um like, todos peço que deem um like. Compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Conto com vocês. Muito obrigado. Os drones ucranianos, cada vez mais eles estão alcançando alvos profundos, que foi esse o caso. Inclusive, vou citar aqui um canal russo chamado Spy, que é espião, Dossier de espião. Esse canal russo, ele confirmou que o coronel Igor Petrov, vice-comandante de logística para a região do Teatro de Operações, ele morreu após ser atingido pelo temido drone Baba Yaga na região de Kursk, lá que ele foi atacado. Além dele, aconteceram também ataques com drones FPV em Briansk, destruíram veículos de comando, destruíram radares 96L6 projetados para detectar a artilharia da Rússia, provando que a retaguarda russa não está mais segura em lugar nenhum. Aliás, já há muito tempo, né? Os drones ucranianos têm feito incursões de maneiras muito ousadas em profundidade dentro da Rússia. E o Baba Yaga, ele começou sem uso militar inicialmente, e era um drone agrícola. Aí o exército ucraniano viu aquilo, chamou os engenheiros e adaptaram ele para ser um bombardeiro de precisão. E eu acredito que dos drones, pelo que eu tenho visto, é um dos mais precisos que tem. Por causa disso, as tropas russas, quando vêm, saem correndo. Não ficam no alvo, vamos dizer que estão dentro de um caminhão, dentro de um carro, eles tiram o time. Eles sabem que o drone Baba Yaga não vai errar. Ele possui câmeras térmicas para atacar alvos noturnos e alcança 80 km por hora. É um drone muito veloz. O que antes voava apenas 10 ou 20 km, ele agora atinge alvos a 60 km de distância. Os russos o chamam assim por causa do terror que ele inspira a operar no silêncio da noite. A tecnologia não para de evoluir. Além de bombardear, esses drones agora são usados também para minar territórios, ou seja, eles levam a mina e colocam a mina em território onde estão os russos. Quando os tanques saem, muitos explodem. Quando os caminham, até tropas, minas antipessoal, eles também carregam e minam os locais. Embora os russos estejam aprendendo a interceptá-los em massa, a Ucrânia continua inovando para manter esses gigantes no ar e também está inovando para aumentar a sua capacidade, o seu raio de ação, né? Destruindo depósitos, eles têm destruído postos de comando da Rússia com uma precisão que os drones menores não têm conseguido alcançar. E eu quero, além do coronel que foi atingido, eu quero destacar que eles atacaram com sucesso um veículo de comando também, militar russo, com drones, daí já não é os Baba Yaga, os drones FPV, perto da localidade na região de Briansk, de Noviropst, né? E também 4 ocupantes russos ficaram feridos e um deles morreu. Outro incidente ocorreu também em Trikolka, que fica também na região de Briansk. Dessa vez, as forças ucranianas
detectaram, atacaram uma estação de radar 96L6, e que essa é uma importante, né, russa, essa estação de radar russa, ela é projetada para detectar a artilharia do inimigo, ou seja, no caso, a artilharia ucraniana. A posição estava coberta, né, estava protegida, mas os ucranianos eles já detectaram essa instalação de radar quando ele estava se deslocando para a sua posição. E eles não fizeram nada, ficaram acompanhando. Quando ele chegou na sua posição, ele chegou 2 horas depois de identificado, chegou à posição do radar, e aí os ucranianos atacaram e explodiram essa estação de radar. Um negócio interessante, né? Mas ele foi detectado antes onde ele seria instalado. Quero voltar a falar do drone Baba Yaga, também essa adaptação dele para usos militares. Esses drones, além dos equipamentos eletrônicos que eles têm, essas cargas explosivas, elas têm feito um estrago muito grande. E eles se tornaram uma parte essencial da estratégia militar da Ucrânia, que eu diria todos os tipos de drones. Só que hoje fala-se muito do Baba Yaga na Ucrânia porque ele é muito preciso, além de muito eficiente, voa a distâncias maiores, né? E tem uma velocidade de 80 quilômetros, e tem esse alcance, que é um alcance grande que eu acabei de relatar para vocês. E é projetado para ataques noturnos. Eles também têm muita precisão, eles foram convertidos de agrícolas, né? E os drones são chamados de Baba Yaga. Existe não sei se eu chamaria de fábula, mas na história eslava, na história ucraniana, que isso vem da Ucrânia, onde o eslavismo começou, na Polônia, acho que esse Baba Yaga não é conhecido assim também, existia uma bruxa, né? Ela era chamada de Baba Yaga, ela fazia previsões e ela era do mal, né? E como ela era do mal e esse drone, ele acerta, ele não erra, ele elimina, eles chamam ele de Baba Yaga. Inclusive, teve um filme, né, não vou fazer uma análise de filme, quem assistiu John Wick, né, com Keanu Reeves, ele é chamado num dos filmes de Baba Yaga, né, até pelos russos, porque aí descobriu-se que ele era russo na realidade, e antigamente ele trabalhava para essa máfia russa, e ele saiu e ele tinha a função dele de assassino. E eles carregam muito mais explosivos que os drones chineses Mavic, né? Os Baba Yaga. Então eles têm um padrão melhor, porque os maiores drones que os russos estão usando são os Mavic chineses, e com menos capacidades de levar explosivos. E essa tecnologia de bombardeiros, ou seja, a Ucrânia colocou ali uma tecnologia de bombardeiros dentro desses drones, até que mudou drasticamente nos últimos 3 anos e continua a evoluir ainda, não vai parar por aí, né? Como ele vai atingir os alvos, como ele vai lançar o explosivo, né? Esse tipo de coisas. E aí hoje estão atingindo veículos russos a distâncias de até 60 quilômetros, veículos, seja blindados ou não blindados, até 60 quilômetros atrás das linhas da Rússia, né? Em território ocupado da Ucrânia, sem dúvida nenhuma. E ele pode transportar uma quantidade significativamente maior de explosivos do que os chineses. Na realidade, os drones que eles estão usando, os russos, né, esses Mavic, que são os maiores deles, são de produção chinesa, de tecnologia chinesa. Não são russos. Se vocês ouvirem em algum lugar que eles são russos, eles não são. E o leque de tarefas desses drones também se expandiu. Eles estão cada vez mais transportando pessoas, inclusive, né, feridos, entregando cargas, minam territórios e atualmente estão sendo testados, na realidade, para evacuar feridos. Os operadores também enfrentam desafios consideráveis no campo de batalha, já que os russos também aprenderam relativamente, não em muita quantidade, mas já há pouco tempo, a interceptar esses bombardeiros Baba Yaga, e estão tentando melhorar a tecnologia para isso, e a Ucrânia está tentando melhorar a tecnologia para eles não serem facilmente atingidos pelos russos. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários, eu conto com vocês. Aqui é o canal da verdade, aqui você viu a verdade. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.